Olá, sejam bem-vindos mais uma semana para mais um vídeo aqui no canal Fábia Diniz Quilting. Todas as semanas eu estou trazendo para você um vídeo novo. Então, se você ainda não assistiu, só voltar aqui no canal. Já tem vários vídeos com várias ideias, sempre pensando como você pode fazer um diferencial no seu trabalho. Meu nome é Fábia Diniz, eu sou professora de Quilting Livre já há alguns anos. Então, se você ainda não me segue, aproveita agora, segue aqui o canal e curta os vídeos para que eu possa estar trazendo para vocês sempre novidades. E também lá pelo Instagram, no @FabiaDinizQuilting, me siga para que eu possa ver o que vocês estão fazendo em quilting e não esquece de me marcar, para eu poder também publicar o trabalho de vocês. Então, para o vídeo de hoje, eu selecionei mais um stencil. É um stencil que, quando você olha, vocês até assustam, mas ele é belíssimo e não é difícil de fazer. É muito simples, que é um stencil de bloco, o bloco celta. Então, quando a gente fala bloco celta, design celta, é uma coleção de desenhos que existe, na qual ele simboliza como se fossem fitas passando por cima e passando por baixo. Então, ele tem esse trançado e fica um design super elaborado. E muita gente pergunta, mas como que eu faço esse tipo de stencil, esse design? Eu vou mostrar tudo isso para vocês passo a passo. Então, não se assustem. Quando a gente vê um certo desenho, não quer dizer que ele seja mais difícil. É só a gente parar, pensar e ver por onde a gente vai começar. Alguns dos stencil, esse, por exemplo, a gente faz o backtracking. Então, vocês vão me escutar falando muito em backtracking aqui nos vídeos. O backtracking nada mais é do que eu fiz o quilting e eu volto em cima daquilo que eu já quiltei. Então, eu diminuo a velocidade da minha máquina e vou fazendo pontinho em cima de pontinho. Então, eu fui e voltei. Eu fui o caminho e fiz o backtracking. Então, isso é o que a gente vai fazer bastante nesse stencil, particularmente, para poder completar todo o design. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá, então, agora para a nossa explicação, que eu vou explicar tudo para vocês passo a passo. Então, esse é o BL0024, é um stencil de bloco que eu posso usar tanto fazendo bloco, mas se eu quiser transferir ele mais de uma vez, por exemplo, eu acho a horizontal e a vertical do meu tecido. E eu venho aqui, olha, transfiro ele encontrando aqui, depois trago, encontro aqui embaixo, eu consigo fazer um centro, né? Se vocês quiserem fazer um centrinho de mesa, ele fica muito bonito. Mas vamos lá que eu vou explicar ele para vocês passo a passo. Então, se vocês visualizarem, ele é um desenho celta. Então, quando a gente tem esse trançado, que um passa por baixo, o outro passa por cima, como se fosse uma fita entrelaçada, seria um design celta. Então, vou desenhar ele e explicar para vocês como que a gente faz. Então, vou explicar passo a passo, porque ele tem várias áreas de backtracking, que eu vou ter que quiltar por cima daquilo que eu já quiltei. Então, se a gente quiser fazer aquela brincadeira de usar alguns elementos, aqui eu tenho um elemento que ele veio para um lado, eu vou ter esse mesmo para o lado de cá. Então, se eu não quiser fazer ele inteiro, só traçar esse elemento de fora, que são os dois, um intercalando no outro, pode ser. Então, aqui eu tracei só esses dois elementos, um para lá e um para cá. Então, eu posso usar meu stencil usando só isso, uma forma mais simples. Não preciso fazer ele todo. Então, eu vou traçar em duas cores para vocês perceberem que eu tenho duas formas de fazer esse stencil. Ou só essa parte, ou as duas partes, a parte número 1, a parte número 2, ou as duas partes juntas. Então, vou traçar aqui com outra cor para vocês verem a outra unidade que tem aqui nesse mesmo stencil. Então, se vocês observarem, essas seriam as duas unidades. Então, eu posso usar só essa parte em laranja, ou se o meu bloco é menor, eu posso usar só essa parte em rosa.
ou a gente fazer ele de uma forma completa, porque ele é bem bonito quando está completo. Então vamos lá ver como que seria o andamento desse nosso stencil a hora que vocês estiverem na máquina. Então, como eu falei para vocês, ele tem vários caminhos. Vocês podem escolher aquele que for mais confortável. Mas esse stencil, para a gente conseguir quiltar ele todo, ele também tem um backtrack. Então, eu posso começar nesse centrinho aqui, fazendo essas linhas, e depois fazer a parte de fora, ou eu posso começar por fora. O interessante é vocês conseguirem visualizar que é como se uma fita ele tivesse entrelaçado. Um passa por baixo, o outro passa por cima e assim por diante. Então, vamos dizer que eu vou começar por aqui, ó. Vou arrematar minha linha aqui. Então, eu venho aqui, quilto esse pedaço, volto. Então, olha, já fiz esse. Posso vir aqui e para o próximo. Então, venho nessa parte. Toda vez que eu passar um, eu vou e volto. Posso vir aqui novamente, venho esse, olha, e faço essa parte aqui de dentro, tá? Tô nesse ponto, vou aqui e já quilto. Então, eu já quiltei todo esse miolo, ele se entrelaçado aqui do miolo. Daqui, eu tô nesse ponto, eu vou pro próximo. Então, eu vou, ando, volto. E assim a gente vai completando. Se eu tô aqui, olha, eu posso vir fazer esse, andei, vou, volto. Então, vai ter muito vou e volto, tá, gente? É assim mesmo. Não tem outra maneira de fazer esse stencil. Então, eu ando, passo lá e volto pro lado de cá. Então, eu tô nesse ponto, vou tentar vir para esse. Então, eu quilto aqui em cima, venho, vou aqui em cima, faço essa parte. Então, eu prefiro fazer assim, porque conforme eu for quiltando, eu tô completando ele inteiro. Tô nesse ponto aqui, eu posso vir esse, fechar esse, subo, fecho esse outro, volto, fecho esse daqui. Tô nesse ponto, fecho esse outro, volto, e assim a gente vai quiltando ele inteiro, ó. Mas tenham em mente que vai ter sempre essa parte de backtracking, né? Que eu vou quiltar em cima daquilo que eu já quiltei. Então, ele faz um efeito visual muito bonito no trabalho. Olha, aqui eu já vou abrindo mais. Tô nesse ponto, eu vou passar para cá. Para ir para lá, eu poderia arrematar e recomeçar, mas não precisa. Eu vou devagarzinho, vou em cima daquilo que eu já quiltei, venho aqui e novamente eu pego o meu caminho. Então, tô nesse ponto, eu vou para aquele ponto. Então, vou em cima, backtracking só nesse pedaço. Daqui eu vou ele até o final, faço a curva e volto ele até aqui. Desse ponto eu faço backtracking. Então, a gente vai olhando para que o backtracking seja o menos possível. Então, tô aqui de novo, backtracking, desço nessa parte que eu não fiz. Volto aqui e vou fazendo essa parte. Volto aqui, faço de dentro, faço de fora. Desse ponto aqui, eu quero vir para cá. Eu posso vir ou por aqui, vou fazendo backtracking tudo de novo e já caio aqui nessa parte. E aí eu fecho ele. Então, é uma brincadeira da gente ir olhando qual o caminho mais perto para eu passar de um elemento para o outro. Então, ele fica muito bonito, dá um visual no tecido, vocês vão ver, eu vou para a máquina agora. Eu gosto muito. Vocês podem usar esse. Se eu tenho uma colcha de quadrados, blocos quadrados, vamos dizer que eu tenho assim, olha, blocos quadrados, eu posso vir quiltar um, nesse de cá não, quilto esse, como se fosse um jogo da velha. Então, eu trago um elemento mais elaborado, nesse outro que eu não quero um outro elemento elaborado, eu posso vir aqui com um padrão mais simples. Pode ser até um quadriculado, para combinar com as linhas retas. Pode ser só linhas retas. Por exemplo, na vertical, na carreira de cá eu faço na horizontal. E nesses eu trabalho esse bloco mais elaborado.
Então, opções para a gente usar tem bastante, como eu falei para vocês. Eu posso usar só essa parte do centro, ou só a parte de fora, ou as duas combinadas. Se eu quero trazer mais quilting para esse design, eu posso vir aqui e preencher essas partes aqui do meio do meu bloco com o micro quilting. E aí eu vou evidenciar muito mais o design desse bloco se eu fechar toda essa parte aqui, os espaços, né, com o micro quilting. E a mesma coisa, vou viajar de um espaço para o outro no micro quilting, também usando o backtrack. Então, se eu fecho toda essa parte que eu tenho, até essa parte maior aqui, também posso fechar ela toda com micro quilting. E aí esse bloco vai aparecer bastante, né? Vai ficar, é lógico, eu tô trazendo muitas linhas em quilting, mas é uma proposta diferente. Então, se eu quero um trabalho muito elaborado, com muito quilting, pode ser. Posso delimitar aqui um espaço e também trazer o micro quilt para essa parte de fora, para abaixar essa manta e o meu bloco aparecer, o design aparecer bastante. Então, se eu optar por fazer o micro quilt, eu vou usar a mesma cor de linha do tecido, porque eu só quero fazer um efeito aqui de textura para abaixar essa manta. E aí, todo esse entrelaçado, esse cordão, ele vai aparecer muito mais. Então, se eu não quero micro quilt aqui, eu posso vir também só com linhas retas. No canto eu trago a diagonal, venho abaixando e aqui eu vou subindo e vou fechando só com linhas retas bem juntinhas, né? Pode ser assim, uma, a outra num espaço de 1/4 de polegada. É um espaço interessante que eu abaixo bem essa manta e aí eu faço o meu design ficar bem mais evidenciado. Então, trouxe aqui já um sanduichinho, eu já transferi o desenho, tá bem clarinho, mas eu consigo enxergar. E vou para a máquina com esse daqui. Eu vou fazer o quilting na mesma cor do tecido para poder mostrar para vocês se depois eu quiser trabalhar o micro quilting nesses espaços, para vocês verem. Vou quiltar ele primeiro para vocês verem como ele fica e depois trazendo mais algum elemento. Então, vamos lá para a máquina agora? Já estou aqui na máquina para a gente fazer o bloco, né? Nosso bloco Celta, o BL0024. E como eu falei para vocês, ele não tem assim, comecem por aqui ou por ali. Vocês vão sentir. Eu gosto de começar do centro, porque como vai ter bastante backtracking, ele é gostoso de fazer, que a gente faz e para, olha para onde que eu vou, qual que vai ser o próximo passo. Então, eu começo aqui pelo centro e depois eu vou abrindo e quiltando eles todos. Eu vou fazer o quilting aqui, vocês vão me acompanhando. Então, eu vou quiltar ele todo, a forma simples dele, para vocês verem o efeito que ele faz, como ele fica. E como eu falei para vocês, depois eu vou entrar nessas partes internas para abaixar a manta com um preenchimento de micro quilting, para vocês verem que ele aparece bastante. Por isso que eu já coloquei aqui na minha máquina uma linha bem próxima à cor do tecido, porque quando a gente faz preenchimento com micro quilt, com um padrão muito miúdo, o interessante é a gente usar a cor mais próxima do tecido possível. Então, vou começar por aqui e vocês me acompanhem aí pelo vídeo. Então, eu fui fechando ele e deixei aqui, olha, para vocês verem que se acontecer uma situação dessa,
Eu tô do lado de cá e sobrou alguma coisa que eu não quiltei lá do outro lado, bem longe. Eu tenho duas opções, ou eu arremato aqui e recomeço e faço aqui. Então, assim, o stencil não é para vocês ficarem nervosas. Se não faltou, esquecer um pedaço, arremata e vai lá e completa, não tem problema. Mas, como eu falei para vocês, eu depois vou preencher com microquilt. Então, eu vou voltar com backtracking até aqui, não tem problema nenhum. Então, eu vou vir aqui e completar esses dois traçados que eu deixei sobrando. Então, essa seria a forma do stencil. Ele fica bem bonito, ele dá um destaque assim para o trabalho de vocês, que é muito interessante, vale a pena. E no final ele não é tão demorado de fazer. Então eu prefiro começar do centro, eu vou fechando cada pedacinho desse. Então cada sessão eu vou e faço o backtracking e vou para a próxima sessão. Bom, como eu falei para vocês, eu vou voltar e vou começar a preencher essas partes internas. Então eu vou fazer um microquilt, eu vou fazer o caminho do bêbado, que é o caminho sem fim, bem miudinho para poder concentrar a linha aqui e abaixar essas partes. Então eu já posso ir entrando aqui dentro e a cada área eu vou completando. Bloquinho feito, eu preenchi a parte de dentro só para vocês verem o efeito quando a gente abaixa a manta, como aparece bastante, né? Ela fica bem, deixa eu ver se com a luz da máquina vocês conseguem ver. Eu poderia vir aqui em volta também, a volta toda do bloco e o mesmo preenchimento colocar, fazer como se fosse... Não precisa ser delimitado, eu começo miudinho só para demarcar e depois eu posso ir abrindo mais esse mesmo padrão de preenchimento para poder visualizar bastante. Então, esse bloco é muito bonito, não é difícil de fazer, tá? É o BL0024, ele dá esse aspecto assim celta, bem bonito, eu acho muito interessante. Bom, espero que vocês tenham gostado e outra coisa, não se esqueçam, marquem o @FabiaDinizQuilting nos trabalhos de vocês para que eu possa acompanhar todos esses trabalhos que vocês estão fazendo com base aqui nos vídeos que vocês têm visto aqui pelo YouTube. E não esqueçam, se você é novo no canal, se inscreve para continuar me acompanhando aqui em todos os vídeos. Eu volto agora semana que vem com mais uma proposta para vocês de quilting, usando o stencil, trazendo mais padrões. E vocês vão ver quanta coisa interessante a gente pode fazer com um stencil. Até a semana que vem!